Amém. Graça e paz aos irmãos aqui presentes, também os irmãos aqui na gravação. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião aqui virtual e aqui presencial, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal Elcio Jesus /MGV, ative o sininho na opção todos os dias às 19 horas, nós deixamos aqui uma reflexão ou ao vivo ou gravada aqui pelo canal. Esse é o tema, a semente de Deus. Filhos, a semente da serpente, diabo. Preste muita atenção no que vocês vão ouvir, porque assim como eu, vocês também serão questionados por aí afora. E se vocês não aprenderem, vocês não vão ter respaldo para dar uma resposta contundente, tá bom? Então, por isso que devem prestar atenção. Não ficar como Marta, ansiosa, inquieta, ainda que a intenção seja boa, que era preparar um chazinho ali para Jesus. Mas Maria, mulher sábia, né, edifica a casa, escolheu ali a melhor parte. Então, esse é um momento que a gente tira para, de fato, estudar a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. A semente de Deus, filhos, a semente da serpente, diabo. Olha aí, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente. Queridos, primeiro que eu quero falar, que este diálogo aqui, isso é metafórico, tá? Isso é uma metáfora, tá bom? Isso aqui não tem nada de literal, esqueça isso, pelo amor de Jeová, tá? Isso aqui é para dar ênfase a um assunto, a um tema, para trazer, ilustrar uma mensagem. É como se eu estivesse contando uma história e no final da história você vai entender o raciocínio daquela história. O porquê daquela história. Ou uma parábola, né? O problema está que a igreja, ou que as pessoas pregam tudo na Bíblia como algo literal, ali ao pé da letra, não porque está escrito, sim. Mas eu preciso compreender, a ideia de serpente aqui é de algo peçonhento, é de algo astuto, ou também de algo ou alguém prudente. Lembra o que Jesus disse? Seja simples como uma pomba, mas o que? Atento, prudente, como a serpente. Algo que tem raciocínio, inteligência para discernir. Algo que pode ser mortal, mas também pode ter, nesse sentido, controle, domínio. Esse é o aspecto, esta é a ideia de serpente. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Não, irmão, aqui Deus estava amaldiçoando, foi uma cobra. Aí vem os teólogos, né, irmão? Como é que nós não vamos tocar nesse assunto? Aí vem os teólogos das interpretações, das ilusões. Não é porque lá em Gênesis, aleluia, antes da serpente enganar, ela na verdade tinha asa. Aonde que disse que tinha asa? Porque a serpente na verdade ela voava. Aonde que disse que voava?
Porque na verdade a serpente outrora ela falava. Não. Se Deus deu uma maldição para ela comer só pó, já tem uma mentira de Deus então. Serpente come rato? Come sapo? Então Deus errou. Porque segundo a Bíblia, a maldição, a serpente só podia comer pó. Terra. E aí? Viu? E outra coisa, se a serpente falava, como os teólogos dizem que antes dela ter induzido a queda do homem, a serpente falava, por que é que a serpente não fala hoje? Se Deus não disse que ia lançar uma maldição para ela ficar muda. Deus só disse que ela ia se rastejar e comer pó da terra. Então, sendo assim, a cascavel tinha que falar. Eu sou... Geraldo. Aqui tem outro Geraldo, tem um aí. Tem um aí no Rio e tem outro aqui também. É? Não, a serpente não fala. Mas não diz que Deus amaldiçoou a serpente para não falar. Então teria que se falar. E aí, tá vendo que não tem sentido isso aqui? Isso aqui é para a gente raciocinar, pensar um pouco e entender a ideia do autor. Tem mais, irmão? Tem. Bom, vamos lá. Gênesis 3,15. E porém, disse Deus, inimizade entre ti e o quê? Olha outra coisa mal interpretada que dá problema. Então Deus diz que porá inimizade entre ti e a mulher. Você sabia que tem mulher que lidar com serpentes? Agora, tem homem que não quer conta com serpente? Eu também não quero conta com serpente. Entre ti e a mulher, então a mulher vai ser inimiga da serpente? E o homem não? O homem vai ser amigo da serpente? Que conversa! Não está vendo que isso aqui tem uma história, e dentro dessa história traz um entendimento acerca de algo? E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A mulher aqui, então, no contexto seria Eva. Agora, entre a semente da serpente e a semente da mulher, que seria Eva, que foi Eva, haveria o quê? Inimizade. Olha, inimizade. Aqui já começa a ganhar outra ideia a mensagem. Haveria uma inimizade acerca das sementes. Duas sementes, mas que não tinham comunhão. Duas sementes diferentes. O profeta, se eu não me engano, Amós, ele disse: não andarão se não houver. Paulo disse: as trevas não têm comunhão com separação. Na criação, em Gênesis, Deus disse: haja separar treva e luz, porção seca e água. Alguém chega na graça e diz assim, a visão universalista que prega a universalidade, que todos são salvos. Não, na graça não existe esse negócio de Deus ter escolhido uns e outros não, porque na graça todo mundo é salvo. Não, porque desde a criação, Deus já mostrava a separação das sementes. Ele disse: quem és tu, homem, para que replica contra Deus? Porventura não tem poder o oleiro de na mesma massa fazer um vaso de honra e um vaso de desonra? Uns para salvação e outros para perdição? Mas tem um texto lá que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aquele texto está dentro de outro contexto que não se refere à vida eterna. Se refere à classe social. Deus, ou Cristo, não faz acepção de classe social. Se o camarada aqui é rico, sentou aqui. Se o camarada não tem nada ali, sentou aqui. Deus não faz distinção. Como nós devemos aprender, não podemos fazer distinção. Diferente do sistema religioso que diz que Deus não faz distinção, mas ele é o primeiro a cumprimentar o irmão que tem um carrão, e é o camarada lá atrás que não tem nada, ele. Hipócritas, fariseus. Viu? Tudo fora de contexto.
E porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a semente, tá bom? Já não é a mulher. Esta te ferirá a cabeça. A semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, ou da semente da serpente. E tu, a semente da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Acabou o diálogo da cobra com o Criador. Porque o que nós vamos ver a partir de agora não é Deus se relacionando com a cobra. Não é Deus falando com a serpente. É a raça humana agora. É a criatura humana. São os homens peçonhentos, maus e perversos. É o trigo, é o joio, é o bode, é a ovelha. É o vaso de honra, é o vaso de desonra. Viu que isso só foi para ilustrar um assunto que ele queria trazer para o seu povo? Por que é que João, lá na ilha de Pátimo, ele diz: a antiga serpente, chamada de Satanás e diabo? Mas do que é que João estava falando? De uma semente. João não estava dizendo que lá em Apocalipse, olha, o dragão que caiu do céu e com o seu rabo, com a sua cauda, trouxe a terça parte das estrelas. Ele é a antiga serpente. Só faltou colocar, né, lá do Éden. Ele é Satanás. Não. João estava falando que era uma mesma semente, que vinha da mesma, aquela água vinha da mesma fonte da serpente. Salmo, olha aqui, olha. Salmos 58, 3. Olha lá. Alienam-se os ímpios desde o quê? Desde a madre, irmão. Alienam-se os ímpios desde a madre. Não, irmão Elcio, não é assim não. O camarada, ele nasceu bode, mas quando ele começa a ouvir Jesus de Nazaré, e ele aceita, ele vira ovelha. Não. Na linguagem de Jesus, bode nunca vira ovelha e ovelha não vira bode. Agora, a ovelha tem comportamento de bode que a palavra trata. E tem bode que finge ser ovelha, que Jesus disse, não é, são lobos disfarçados de ovelha. Não era ovelha ruim, era lobos disfarçados de ovelhas. Agora, tinha ovelhas na fala de Jesus que estava com comportamento de bode. Aí esse Jesus curava, repreendia, açoitava, tratava e libertava. Conhecereis a verdade libertará vocês. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas não era para o bode, não era para o joio, era para o trigo. Era para as ovelhas que estavam sujas, perdidas na casa de Israel. Então os ímpios, desde a madre, não se convertem, irmão. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que? Criança não peca. Criança não mente. Criança é inocente, né? É. Mas tem uma semente que anda errado desde que nasceram. Falando o quê? Mentira. Quem aqui na vida nunca mentiu? Quem? Todo mundo já mentiu. Eu era tão mentiroso, que às vezes eu acreditava na minha própria mentira. Eu tinha dificuldade depois para entender se aquilo que eu falei para o outro era verdade ou era mentira, porque eu mesmo acabava acreditando. Quando eu me impactei, quando eu me deparei com a mensagem, mesmo no sistema religioso, mas você é filho, você se identifica e vê que tem alguma coisa errada. Quando eu bati de frente com a palavra, foi o primeiro ranço,
A primeira coisa que Deus arrancou da minha alma foi essa prática de mentir. Eu passei a ter ódio, a raiva de mentira. Me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Eu odeio mentira, irmão. Mas eu era um mentiroso. Então, eu era um filho de Deus que estava andando no erro. Mas não foi porque eu fui para a igreja e aceitei Jesus que eu passei a ser filho de Deus. Porque quem é filho de Deus não é porque está aqui dentro ouvindo essa palavra. Quem é filho de Deus é porque nasceu de Deus, independente da religião que ele esteja praticando. Agora, o Evangelho vai ensinar, vai educar, vai limpar, vai preparar, vai edificar, vai te santificar e vai te curar. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentira. Aqui tem a ver com uma semente perversa, que já nasceram assim. Já vieram assim. Olha lá, 58:4. Olha lá, olha. O seu veneno é semelhante ao veneno de quê? Viu aí? Viu aí que a serpente é uma figura de linguagem que ele usa para mostrar o veneno e o mal que há no ser humano. O seu veneno, o veneno de quem? Dos ímpios que nasceram desde a madre andam errado, falando mentira. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Não querem ouvir. Não querem ser ensinados. Não querem mudar. Quem? A serpente? Não. Os ímpios que nasceram para andar errado e mentem. Aí ele usa a comparação. São como a víbora ou a serpente, a cobra surda. Mas ela é surda não porque ela não consegue ouvir. Ela é surda porque tapa os... A palavra está cortando, a palavra está ministrando. E os ímpios desde a madre, ó. Semente maligna. Tapa os seus ouvidos, não querem ouvir. Possui veneno. Para ouvir, são tardios. Mas para falar, aquela irmã, aquela pessoa, soltando seus venenos. E só fala mal, né, irmão? Não consegue ver uma qualidade, só problema. É porque o erro foi ele, disse Adão, foi a mulher que tu me deste. Claro, Adão, tu é uma serpente. Você errou, eu disse para você não comer. Que nada, Senhor, eu só comi porque a mulher que tu me deu que me enganou. Não. Serpente, você tem veneno. Assuma os teus erros, rapaz. Para de querer culpar terceiros. Para de tapar os ouvidos e ouça a verdade. Não endureçais o teu coração, que é a mente, quando ouvides a voz do Senhor, teu Deus. Serpente não pode ouvir. Até ouve, mas não entende. Jesus disse, ouvi e entendei. É para ouvir e entender. Só há mudança quando você ouve e entende. Se você ouve, mas você não entende, você não pratica, porque você ouviu, mas não entendeu. Agora, quando você ouve e entende, naturalmente haverá uma prontidão, uma disponibilidade para a prática. Aí você pratica
Aí você vai viver. 5. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Então observe que ele falou primeiro do homem ímpio, que fala mentira desde que nasceu, desde a madre. Aí depois ele usa a figura da serpente para dizer que é surda, para dizer que tem veneno e para dizer também que ela não pode ser domada, ensinada, educada. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Então ele usa mais uma vez a figura da serpente para dizer que aquela serpente é impossível dela ser domada. Por mais que o encantador seja sábio, e ele vai lá com todo cuidado, ele faça assim como eu faço com a filha de Edna e Danilo. Por mais que ele venha ter habilidade para encantar a serpente, não dá certo. Ah, mas eu sou um sábio encantador de serpente. Só que aquela serpente ali, ela não obedece à voz do encantador. E que lição você tira daí, irmão Elcio? Ela não pode ouvir a voz. Ele, o mentiroso, desde a madre, o ímpio, filho da perdição, ele não pode ouvir a voz do sábio encantador. Ele não pode ouvir a voz do Espírito que ensina. Ele não se sujeita. Ele não recebe a palavra do Pai. Por isso que Jesus disse, olha, vocês já foram profetizados por Isaías. Vocês têm olhos, mas não. Têm ouvido, mas não. A palavra não entra no coração de vocês, por isso que eu não curo vocês, porque vocês ouvem de mau grado. Vocês são sementes da serpente. Vocês são diabo. Vocês são Satanás, opositor. Do contra. Vamos chegar lá. Não pode ouvir a voz do sábio encantador. Mas o que é que gostam de ser ouvido? O que é que gostam de ouvir? Gostam de ouvir os homens. Mas não gosta de ouvir o pai. Aliás, não ouve porque não são filhos, né? Ô irmão Elcio, você quer dizer com isso que mesmo a pessoa estando na religião ou fora da religião, como diz o sistema, no mundo, mesmo não ouvindo a graça, não recebendo a graça, não são filhos de Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a partir do momento que eles passam a ouvir. Se não há uma mudança, Jesus disse, pela árvore conhecereis ou pelo fruto conhecereis a árvore. Você vê o problema na raiz. Não é quando está lá na ignorância, não é quando está lá no sistema religioso que está comendo o alimento que o pastor está dando. É quando eles começam a ouvir a voz do sábio encantador, o domador, o edificador, que é o Espírito Santo, e eles não se sujeitam àquela mensagem, àquela direção do Pai. Ali eles já estão se revelando quem eles são. Não estou dizendo com isso que quem está no mundo, como diz o sistema, ou quem está no sistema não são filhos de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a partir do momento que eles começam a aprender, mas não se curva. Jesus dizia muito isso sobre o joio. O joio parecia muito com trigo, mas a diferença é que não se curvava. E aí na parábola diz assim, então vamos cortar. Jesus dizia, não corta agora não, porque é muito parecido. Mas quando eles estiverem no tempo da ceifa, né? O trigo, ele vai se curvar. Mas o joio não. E aí haveria a sentença. Olha aí, preste muita atenção nisso aqui. Esse tema teria
Essa mensagem teria até outro título, que eu ia me basear aqui, mas eu preferi colocar aquele título. Eu ia falar sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Gênesis 6, 1. E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram o quê? Filhas. Os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram filhas. 6:2. Viram os filhos de... Os filhos de quem? Então os filhos de Deus, preste muita atenção. Os filhos de Deus viram que as filhas dos... Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, abençoado, ali fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Mas esses homens aqui, o pai da filha, desculpa o trocadilho, mas esses homens aqui, os pais das filhas, não era filho de Deus? Não. Vocês entenderam? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então vamos entendendo devagarzinho aqui. Gênesis 4, 1. E conheceu, teve relação sexual, Adão a Eva. E conheceu Adão a Eva, se relacionaram. Sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a quem? Preste muita atenção nesse nome aqui, amém? Caim. E disse, ela disse, alcancei do Senhor o quê? O homem. Eu não alcancei do Senhor um filho de Deus. Eu alcancei do Senhor um homem. Dobre a tua atenção. É mocotó, para depois dizer, o anjo passou aqui, eu nem peguei a benção. E disse, alcancei do Senhor um homem, que foi Caim. Agora, quem era Caim? 1 João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, ou da serpente, ou de Satanás. Porque o diabo, a serpente, ou Satanás, peca desde o princípio. Porque comeu Adão? Não, não fui eu não. Eu só comi porque a mulher que tu me deu me enganou. Para isto, o filho de quem? Filho de Deus. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras da serpente, do diabo, de Satanás. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras. Havia uma obra feita que tinha que ser desfeita. Aí o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Segura. 1 João 3:9. Qualquer que é nascido do homem. De quem? De Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete, porque a semente de quem? De Deus permanece ou vem e volta? Permanece em quem? Em quem é nascido de? A semente de Deus permanece? Quem aqui é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus aqui? Quem? A semente de Deus permanece em você, irmão. Parece que teve irmão aí que ficou meio assim.
A semente de Deus permanece em você. Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. É claro que aí entra a carne, né, irmão? Como assim, irmão? Quem sou eu, um pobre miserável, segue, pobre nu, para dizer que não peco? Não, irmão, você erra, você falha, mas você não permanece no pecado, porque existe a semente de Deus em você. Só permanece, só nasce, permanece quem é semente da serpente. Agora vem aqui. Aí tem alguns engraçadinhos que dizem assim: não, o camarada pode estuprar, ele pode, eu não vou dizer que ele, sei lá, acidentalmente, se eu posso dizer assim, tirou a vida de alguém, mas ele tem prazer em tirar vidas. Ele tem prazer, vou usar um exemplo aqui, de pegar um caminhão cheio de pessoas despidas, que quando eu vejo esse vídeo eu choro, e colocar lá gás, deixar as pessoas morrerem dentro daquele caminhão, e dizer: não, irmão, ali estava cumprindo só um propósito de Deus, mas no espírito é salvo. Não, irmão, é semente da serpente que Deus deixou para cumprir um desígnio. Não, irmão, você quer dizer que Hitler não está no céu? Não, você quer dizer que aquele homem lá que fez aquilo outro? Não, irmão, ele, na verdade é tudo filho de Deus, irmão. Não, irmão, é filho do homem. É semente. Semente da serpente. Nasceu perverso. Nasceu mal. É como alguém me contou algo de um político famoso, que eu não posso dar nome aqui. É extinto, está nele, está na raiz, é mau, é perverso. A mensagem não cura. Pode ouvir o evangelho, mas não cura. E alguém me disse assim: olha, aquele homem era tão perverso que eu estudei com ele. Já foi. Era um político muito famoso. Sabe o que era que ele fazia? Criança na escola. Ele pegava lâmina de gilete, que é o barbeiro aqui, cadê Giovanni? Aquela lâmina, e colocava no parquinho das crianças, no escorregador. Perversidade, irmão. Instinto mal, semente da serpente. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. O Espírito Santo constrange: ei, meu filho, está errado, você errou, mas você tem consciência, volte, deixa isso. Ah, eu não vou deixar não, pai, pau, o pai disciplina, ele vai lá e vem cá, e o pai porrada. Deus corrige o filho que ama. Ah, eu não quero, tome. É isso mesmo, irmão. Não estou aqui dizendo como aquela lambança: Deus está apertando aí o parafuso. Eu estou falando de uma disciplina que Deus corrige na nossa consciência. Se é filho, meu irmão, se dobra. Estou errado. Ainda que tenha guardado mágoa durante 10 anos, depois se arrepende, me perdoe. Mas quem é serpente não, irmão. Quem é semente ruim, está nem aí. Quanto mais pratica o mal, mais prazer ele tem de fazer o mal. Homens maus e perversos, semente da serpente. Ah, então hoje não existe nada disso, porque depois do ano 70 todo mundo é filho. Vai! E não pode pecar porque a semente, porque é nascido de Deus. Erra, falha. Mas quando ouve a voz do sábio encantador, por não ser serpente, ele, eu recebo, Senhor, perdão, Pai, estou errado, estou falhando, estou isso, estou aquilo, vou me esforçar para melhorar. Há uma conscientização, na hora. As paixões da carne podem até estar dominando ele, mas existe uma consciência que arde nele. Eu não posso viver assim, eu não aceito viver assim. Eu dizia para mim: eu não aceito ser mentiroso, irmão. E aí? Agora, se eu fosse semente de serpente, estava nem
aí, estava inventando mentira cabeluda. E nem estaria pregando o evangelho da graça, porque eu queria enganar, porque eu era serpente. Então, queridos, Romanos 8,16, o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito que testifica que você não é semente de serpente. Você é uma semente de quem? Amém? Glória a Deus. Confessa aí, irmão, porque se a tua carne te engana, a confissão derruba ela. Olha lá. Ó, presta atenção, 3,10, olha lá, 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de... os filhos do... Viu aí? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Lembrando sempre que serpente, diabo, Satanás são adjetivos. Paulo disse para os Tessalonicenses: eu estou ansioso, eu queria ter com vocês, rapaz. Eu queria levar uma palavra para vocês. Eu estava aqui preparando para ir até vocês. Mas quando eu preparei aqui a mala, coloquei aqui no jumento, no cavalo, quando eu estava pronto para me encontrar com vocês, Satanás não permitiu. Satanás não permitiu Paulo? E até os irmãos levar a palavra? A semente da serpente não permitiu. Ah, Paulo, e quem era esse Satanás que não te permitiu? Eu não já falei para vocês não, dizendo Paulo, aqueles que crucificaram Jesus e mataram seus próprios profetas e nos impede de ir até vocês falar as palavras de salvação. Então quem era Satanás que estava impedindo ali? Os judeus que mataram os profetas, mataram a Jesus e perseguia Paulo e todos quantos levavam a mensagem que trazia salvação na mente das pessoas. Raça de víbora, disse João Batista lá no batismo, e nós falamos ontem na mensagem. Arrependei-vos, confessem os seus pecados e sejam batizados. Aí o joio corria, aí as ovelhas corriam, aí a semente de Deus corria, aí os filhos de Deus corriam. Eu recebo e confessava o pecado. Eu transgredi o sábado, eu tomei café ontem, eu comi carne de porco, eu desejei a fazenda do vizinho, não pode desejar o que é do próximo. Eu cobicei a mulher do outro, eu cobicei o esposo do outro, não pode. Eu confesso, João, toma aqui, ó, levanta agora, espera Messias, o Messias. Aí quando ele olhou para o lado, está lá os fariseus e os saduceus. Que tu? Que nada. João olhou assim: raça de serpentes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz da árvore, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu estou batizando aqui com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e vocês com fogo. Eita glória! Ele tem a pá, e ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o trigo, mas a paia, o joio será queimado. Serpente queimada. Viu aí? Então João identificava as sementes. Jesus identificava as sementes. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Árvore boa não pode produzir fruto ruim, como a árvore má também não pode produzir bons frutos. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e águas salgadas. Não pode se colher figos dos pés de abrolhos. É isso que Jesus está falando.
Quer dizer, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver ele falando da semente da serpente lá do jardim e da semente de Deus desde lá do jardim. Aí sou eu que estou fazendo acepção de pessoas? Não. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, semente da serpente. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, é de Deus? Não é de Deus. Não pratica justiça, não ama o irmão, não é de Deus. Queridos, isso não tem nada a ver com religião. Ah, irmão, mas depois que você recebe o evangelho, não, tem a ver com a essência, tem a ver com o que você é. Você pega uma pessoa lá, ele pode ser, presta atenção, ele pode ser um bandista, ele pode ser um feiticeiro, ele pode praticar magia negra lá no quinto dos cabruncos dele. Mas isso não significa que há ausência de amor. Se ele é um filho de Deus, ele é misericordioso. Se é um filho de Deus, ele está praticando aquilo que é errado, mas ele não é perverso em si. Ele tem consciência. Lembra do bom samaritano? Era um samaritano que não se relacionava com o povo de Deus. Vivia o evangelho? Não, mas ele era uma boa semente, ele era uma semente de Deus. Parou, socorreu. Não, mas ele não merece. Ele não merece. Mas eu tenho essa necessidade de promover o bem, porque eu sou uma boa semente. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Querido, a semente divina, a semente de Deus, a herança de Deus, os filhos de Deus, o camarada pode ter feito atrocidade com você. Você tem uma capacidade imensa de liberar perdão, mesmo você não querendo andar com aquela pessoa que é o correto. Eu não sei se vocês já viram, existe caso aí na mídia aí, que o camarada foi lá e assassinou alguém, um filho. O pai ou a mãe chegou em público e disse assim: eu perdoo ele. Como? Como que você consegue? A pessoa fez o mal, eu perdoo ele. É porque não há o mal na pessoa, o mal estava nela. A serpente era ela, não você. Não haja como serpente. Quem é serpente, é serpente. Quem tem a semente da serpente, tem a semente da serpente. Olha aí. Não como quem? Lembra lá que eu grifei Caim? Gênesis 4:1. Adão, quem foi? Quem foi? Adão, não foi? Adão se relacionou com quem? E ela concebeu um Caim. E ela disse: alcancei de Deus um homem, um varão. Quem se relacionou com Eva? Foi Adão, não foi? Não como Caim, que era filho do... Quem era o pai de Caim? Adão. Não, irmão, é porque Caim era filho do diabo. Sim, de Adão. Não, é porque Caim, na verdade, era uma semente da serpente. Sim, de Adão. Não, irmão, você interpretou errado. Não, eu não interpretei errado, não. Adão se relacionou com Eva e já viu a profecia em Gênesis 3,15 que da mulher nasceria a semente que iria esmagar a semente da serpente. Adão, que era serpente, se relaciona com Eva e nasce Caim, que era filho do... Mas como havia a profecia que do mesmo ventre nasceria uma semente que iria esmagar a cabeça da serpente, depois nasceu quem? Abel. E Caim, por ser serpente, o que foi que ele fez? Olha aí. Não como Caim, que era do... E matou a seu... E por que causa matou? Porque as suas obras eram... E as de seu irmão? Justa. Os filhos de Deus praticam justiça.
Os filhos do maligno, os filhos da serpente, descendência adâmica, o homem instinto, mau, perverso, só pratica injustiça. Por quê? Porque era filho de maligno. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. Salmo 58, que nós lemos lá. Nasceram desde a madre já com perversidade, falando mentira e soltando veneno, como a serpente que não pode ser domada. Assim como o pai, Caim também era essa semente maligna que veio para a terra. João falou isso aqui, olha, João falou isso aqui baseado no que o próprio Jesus falou, porque João falou o que ouviu de quem? De Jesus. No mesmo livro, agora o livro histórico de João, não é na carta, no livro histórico de João, 8,42, olha o que Jesus falou, e por João saber, João repetiu aqui na primeira carta, que Caim era filho do maligno porque era filho do diabo. João 8,42, olha lá. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso, não é. Pronto. Deus não é o vosso pai, foi isso que Jesus falou. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, ou me amarias, por quê? Porque os irmãos se amam, ou deveriam se amar. Então Jesus disse: se vocês fossem filhos de Deus, vocês tinham que me amar. Mas vocês não são filhos de Deus. Vocês são descendência da serpente. Vocês são irmãos, não meus, disse Jesus. Vocês são irmãos de Caim. Vocês têm o mesmo pai. Se vocês fossem filho de Deus, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de quem? De Deus. Jesus estava dizendo: eu sou a semente divina. Eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, do homem, da minha vontade, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, a semente que foi enviada na terra. Por isso que Jesus, contra a parábola do joio e do trigo, que Deus semeou lá o trigo, mas o inimigo veio e semeou no meio o joio. Aí quando perguntaram, corta, disse: não, mas quem plantou aí? Aí Jesus disse: foi o maligno que plantou aí, foi o diabo que colocou essa semente aí no meio do trigo. Ou seja, a semente adâmica estava ali no meio do povo de Deus. (44) Vós, que não são filhos de Deus, que não são meus irmãos, disse Jesus, vós tendes por pai ao diabo. Ele usa essa expressão. Querido, o correto aqui não é nem o diabo, é o maligno. Como João falou na sua carta, ele é filho do maligno, tá? Mas é claro que Roma, para apelar, e aí colocou aí os tradutores para dificultar o entendimento. Vós tem por pai o maligno, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso. Ele, o vosso pai, foi o quê? Desde quando? Homicida é quem faz o quê? Que mata. Muitas pessoas pegam isso aqui e interpretam que aqui Jesus está falando de Moisés. Porque em João 5,45, Jesus diz: eu não acuso vocês perante o Pai, quem acusa vocês é Moisés. Mas quando Jesus fala que estão acusando, Jesus está falando da lei de Moisés que acusava o povo perante Deus. Jesus não está dizendo que Moisés era homicida e pai da mentira e que era o diabo. Não. Então tem gente pregando isso aqui dizendo que aqui o pai da mentira era Moisés, não tem nada a ver. Jesus está muito além disso aqui.
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, é aquele que mata, desde o princípio. A pergunta é: quem foi o primeiro homem a trazer morte no mundo? Vão dizer que foi Caim. Porque quem foi que primeiro tirou a vida, literalmente falando? Caim. Não há relato bíblico que antes de Caim matar Abel, que Adão tinha matado outra coisa, a não ser animal, mas também não há relato, a não ser para se vestir. Então, irmão Elcio, então o homicida, aquele que mata desde o princípio, que matou no princípio foi Caim, então não foi Adão, foi Caim. Só que Caim matou literalmente falando. Só que o primeiro que matou foi Adão. Oh, que pena, esqueci, mas está aqui. Aí, olha aí Romanos 5. Romanos 5,12, está aí, ó. Era para colocar aqui, mas é tanta coisa. Romanos 5,12. Vamos ver quem foi o primeiro que matou. Foi Caim que matou Abel? Ou foi Adão? Olha lá, 5,12 em Romanos, diz assim: pelo que como por um homem entrou o quê? Romanos 5,12. Porque como pelo homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os, por isso todos pecaram. Por que foi que entrou o pecado? A desobediência contra Deus, Adão. E quando Adão peca, entra a morte, a separação do homem para com Deus. Então o primeiro homicida não foi Caim. Caim foi apenas o reflexo do seu pai Adão. O primeiro que matou foi Adão. Que quando ele peca, entra o pecado no mundo, e pelo pecado, o pecado gera morte. Morte e separação de Deus. Ele matou de Adão até Jesus de Nazaré desfazer as obras do diabo, as obras de Adão, que causavam morte. A lei veio para dar força ao pecado, mas o pecado já estava. Não era imputado porque não havia uma lei para exigir, mas ele já estava. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da... Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio. Nasceu assim, desde a madre. Ele fala daquilo que lhe é próprio. Não tem como mudar, nasceu com ele. Ele nasceu assim. Tem mais, irmão? Tem, irmão. João capítulo 8, 47. Quem é de Deus escuta as palavras de... Porque é uma boa semente, é a semente divina. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. É a herança da serpente. Filhos do diabo, do maligno, como Caim, que matou seu irmão Abel. E por que matou? Inveja. Por quê? Porque suas obras eram más. Atos dos Apóstolos 13:9, olhe lá, para não demorar. Atos dos Apóstolos 13:9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito, cheio da semente divina, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho de Adão, filho da serpente, filho do diabo, filho do maligno, ó filho do diabo, cheio de todo o quê? Nasceu assim, irmão, cheio de todo engano e de todo o quê? Malícia. Não muda, tapa o ouvido para não ouvir a voz do sábio encantador Paulo pregando o evangelho. O outro procônsul, que chamava Sérgio Paulo, estava atento. Fala, Paulo, fala. Eu quero ouvir, Paulo. Que mensagem é essa aí, Paulo? Meu Deus, oh glória. Mas ele estava lá. Não escuta não. Filho do diabo. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda. Quem não pratica justiça é filho do... Semente da serpente, filho do maligno. Inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminho do Senhor. Não era caminho de Paulo, era o caminho do Senhor.
Era uma semente maligna aí, irmão. Nasceu assim. Sabe como era o nome dele? Bar Jesus. Sabe o que significa Bar? Filho. Jesus. Filho de Yeshua. Falso profeta e mágico. Com a sua mágica ele ludibriava as pessoas. Leva o lencinho. Leva a rosa de puxamento espiritual. Mágico, técnica de hipnose. Vem cá que eu vou botar a mão na minha cabeça, tu vai ser arrebatado no céu e volta. Mas o nome, Bar Jesus, ou Bar Yeshua, filho de Yeshua, filho de Jesus. Por quê? Porque o falso profeta ia carregar aqui na testa? Eu sou falso profeta! Não, irmão. Se você não conhecer, você compra um tênis da Nike, fazendo propaganda aqui, pirata, mas só tem lá o símbolo, né, que às vezes coloca o contrário, de tão falsificado que é. Aí você pensa que é verdade, mas na verdade você já compra consciente, que pelo preço você já sabe que... Então Paulo sabia que aquele era um falso profeta, era um mágico. Lembra de outro também, chamado Simeão, que Pedro chega lá em Atos 8, né? E ele disse, eu pago para você botar a mão na minha cabeça e me dar esse poder aí para eu sair colocando a mão e distribuindo o Espírito Santo. Eu pago para você. Aí Pedro, vai você e seu dinheiro para a perdição. Seu coração está cheio de amargura, cheio de veneno, de fel. Eu tô desconfiado que tu é uma descendência da serpente. Mas me parece que aquele caso não. Sabe o que ele disse? Ore ao Pai por mim para me livrar desse mal. Parece que era alguém que de fato estava praticando o mal, mas havia uma consciênciazinha ali de que entendia que precisava de uma mudança e rápido, porque ficou com medo, né, irmão? Tremeu na base. Diferente desse. O do capítulo 8, não. Ele enganou, diz que ele enganava todos os samaritanos, do menor até o maior. Todo mundo se dobrava para ele, se curvava, porque tinha ele, não esse, o outro lado, o Simeão, como um grande personagem de Deus. E ele com artes mágicas iludia as pessoas, há muito tempo. Ele queria subornar Pedro, comprar o ministério de Pedro. Pedro não vendeu, mandou ele logo para a perdição. Ele, calma aí, Pedrinho, ora aí a papai aí do céu aí para ver se me liberta desse mal, né? Porque os filhos de Deus são assim, irmão. Ouve o evangelho, ô Senhor, me liberta aqui desse mal aqui que... Tem gente que se desespera, chora, grita, às vezes não encontra força para largar aquilo, mas é um filho, né, irmão? Às vezes até sofre com aquela coisa da carne ali e tal. A gente não pode julgar pela questão, porque cada um tem a sua estrutura, né? O que eu consegui me libertar nem sempre é fácil para o outro se libertar, mas tem que se esforçar e pelo menos demonstrar esse sentimento de conscientização. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aí eu não coloquei aí, mas ele disse, eis que a mão de Deus sobre você e ficarás cego aí. E ele ficou cego. Ó outra aqui, ó. A outra semente da serpente aí, ó. Olha lá. Lembra que a profecia dizia, da mulher nascerá a semente que vai esmagar a cabeça da serpente? Ou da semente da serpente? Olha aqui. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é semente da serpente. Satanás. Não, irmão, o diabo ali é porque tinha um diabo dentro de Judas. Mas o que dá raiva é isso, irmão, porque os religiosos eles gostam de forçar o texto. Não, irmão, é porque o diabo ali, quando Jesus disse um de vós é um diabo, é porque você não lembra que diz que Satanás entrou em Judas para Judas beijar Jesus? Eu lembro. Mas Satanás entrou em Judas foi aquele sentimento, aquela atitude perversa que já estava nele. Porque Jesus disse, de onde vem? De onde vem? Do coração que vem. Está tudo no homem, está dentro. O adultério, o homicídio, prostituição, vem do coração, da mente do homem. E a boca fala o que o coração está. Quando você vê alguém falando muito de prostituição, de traição, de pornografia, se não estiver vivendo, está um passo para viver. Porque o coração, a mente só reproduz aquilo, aliás, a boca fala aquilo que a mente está cheia. Então Judas estava possuído daquilo. Ninguém via, ninguém sabia,
Mas Jesus sabia. Judas sentava na mesa, Jesus dava um pãozinho da Páscoa na boca, ele bebia lá do suco, do vinho. Pedro não sabia. Pedro dizia: paz do Senhor, irmão Judas. Irmão Judas: paz do Senhor, irmão Pedro. Aí vinha João: graça e paz, irmão Judas. Aí Judas dizia: paz de Cristo, irmão João. Mas Jesus olhava assim e disse: só eu sei que tu é uma serpente. Só eu sei quem tu és. Que Jesus sabia. E isto dizia ele de quem? De Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um do quê? Dos 12. Então era um filho da perdição, um filho da serpente que estava ali para cumprir um propósito. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. Quando Jesus disse: um de vocês vai me trair aqui, Pedro ficou logo preocupado, né? Porque Pedro andava um pouco na carne, né? Pedro era meio bravo, né? O camarada ciscou para lá, arrastou logo a espada e já foi cortando a orelha de Malco. Aí já foi necessário Jesus operar uma cirurgia ali. Pedro era bem temperamental, né? Bravo. Então Pedro já ficou em dúvida: rapaz, será? Será que é eu? Quem será? Aí ele com vontade de perguntar ao mestre, mas está com vergonha, chegou para João e disse: João, eu estou ligado que tu tem intimidade aí com o homem aí, você é do manto aí, você fala diretamente com o papai, fala aí a ele por mim aí. Eu estou com vontade de perguntar, mas eu não posso. É aquele povo viciado: pastor, traga uma palavra profética para mim aí, ore a Deus para ver se Deus me ouve, né? Aí Pedro disse: vai lá, João. Aí João pergunta: quem é, Senhor? Quem é? Quem é que vai te trair, Senhor? Aí Jesus disse: é aquele que eu dei um bocado na boca. Chegou para Judas, aí olhou para Judas e disse: vai, filho do diabo, vai fazer o que tu veio fazer, não demore não, vá. E aí Judas baixou, saiu, foi lá no sacerdote, pegou 30 moedas de prata, depois foi lá no Getsemane, beijou Jesus e entregou. Mas quando ele saiu para pegar as moedas para entregar a Jesus, porque ele era uma serpente, os outros pensavam que Jesus estava falando porque Judas tinha o costume de meter a mão nas ofertas. Mas não era só isso. Era algo muito mais forte. E dizia isto ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ele era uma semente da serpente. João 17:12, olha lá, ainda ele, ó. Estando eu com eles no mundo, falando dos discípulos, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles senão o filho para que a escritura se cumprisse. Falando aqui daqueles que eles estavam guardando dentro do contexto, os 12, mas ali havia um filho da perdição, que era Judas Iscariotes, semente da serpente. Romanos 9:22. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, ao plural, para não dizer que é só Judas, né? Não, irmão, porque ali só foi Judas. Filho da perdição ali só era Judas. Ou no caso, Caim também. Não, irmão, filho do maligno ali só era Caim. Adão não era maligno. Adão não era filho do maligno. Claro que Adão não era filho do maligno. Adão era o pai. Adão era o chefe. Adão era o princípio, era o início. Então ele não era o filho ele era o maligno. Caim era filho do maligno, era filho da serpente, era filho do diabo, era semente do mal. Então quando nós falamos de Judas, não, Judas é porque Judas foi um caso à parte, porque foi para cumprir as escrituras. Foi? Aí Paulo vai dizer: e que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, plural, os vasos, não é o vaso. Não é ele falando de Caim ou falando apenas de Judas. Os vasos da ira, preparados para a perdição. Plural, mais de um, porque era uma semente.
Semente você não vai colher só uma, né? Sementes. Preparados para a perdição. 23 e 24. Para que também desse a conhecer as... Olha que lindo, irmão. Para que também... Viu aí? Entendeu? Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, da ira, preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdias, para que para a glória já dantes, de antemão, preparou, antes da fundação do mundo, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os... Glória a Deus! Não só foi para os judeus, não, também dentre os gentios, não são todos, todo mundo é salvo, agora todo mundo é de Deus, assim como ele chamou dentre os judeus, preparou os quais somos nós, Paulo, nós judeus, Paulo era judeu, a quem também chamou, não só dentre os judeus, Paulo dizendo nós, mas também dentre ou entre os não judeus, gentios. Então não era todo judeu que era filho de Deus, porque no meio do judeu, no meio da semente de Deus, havia também a semente da serpente. E também não era todos dentre os gentios, porque no meio dos gentios, nas sementes de Deus, havia também as sementes da serpente. Atos 13, 48. E os gentios, para você ver que não foi todos, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Todos, irmãos, aí foi todos quantos estavam ordenados para a vida, creram quem estava ordenado para a vida eterna. Não foi todo mundo. Paulo disse aos Colossenses, aos quais Deus quis fazer conhecer o mistério da sua glória, entre os gentios, aos quais Deus quis revelar. Quantos estavam ordenados, preparados para a vida eterna. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, aí irmão, é só aceitar, Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do homem. Eram filhos de Deus, mas não tinham poder, a autoridade, a legalidade. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de terem sido feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, olha o 13. Os quais não nasceram do sangue. Não, irmão, mas a gente fez o DNA, deu compatível. Então tu é meu filho. Deus não conta assim não, irmão. Não, mas vai lá no céu, pede um pouquinho do sangue de Jesus de Nazaré, então. Vamos fazer o DNA para você ver que eu não sou filho. Não é assim, irmão. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que é a vontade da carne aqui? O homem e a mulher, vamos ter um filho? Vamos. E aí vai lá, nasce a criança, vontade da carne. Eles se programaram, projetaram, foram lá, se relacionaram, nasceram bacuri. Vontade da carne. Mas os filhos de Deus, não é que nasceu da vontade do sangue, não é que nasceu da vontade da carne, e também não é que nasceu da vontade do serpente, mas de Deus. Ou seja, os filhos de Deus nasceram da vontade de... Amém?
Nasceram da vontade de Deus. Não tem nada a ver com sangue, não tem nada a ver com carne. Carne e sangue não é do reino de Deus. Não tem nada a ver com a vontade do homem. Eu vou aqui hoje e a partir de hoje eu aceito Jesus. Eu passo a ser filho de Deus. Nananina não. Filho de Deus é quem nasceu da vontade de Deus. Olha aí, olha aí, olha aí. Romanos 9,6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são. Todo mundo de Israel é salvo. Não. Aí. Nem todos que são de Israel são israelitas. 9,7. Nem por serem descendência de Abraão são todos. É porque todos são descendentes de Abraão, são filhos de Abraão? Não, quando Jesus disse, vocês têm por pai o diabo, que é homicida e pai da mentira, eles pularam lá, não, de nada, nós não somos filhos de prostituta, não, nós temos um pai que é Abraão. Logo, se eles dissessem que era filho de Abraão, estava dizendo entre linhas que também era filho de Deus por causa da promessa. Mas Jesus disse, Abraão não é pai de vocês de jeito nenhum. Abraão não desejou fazer o que vocês estão fazendo. Como assim você não tem nem 50 anos, está dizendo que conheceu Abraão? Antes de Abraão existir, eu sou, disse Jesus. E Abraão não ia desejar fazer o que vocês estão fazendo. Vocês querem me matar, rapaz? Não, nós não somos filho de prostituição, não. Nós temos um pai que é Abraão. Aí João gritou lá do outro lado, lá do Jordão, batizando. Ou vocês estão brincando e pensam que até dessas pedras aqui, Deus não pode suscitar filho a Abraão? Lá para os fariseus e saduceus, vocês não são filhos de Abraão? Coisíssima nenhuma. Vocês são da serpente, vocês são filhos de Adão. Tem nada com Abraão, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos de Abraão. Ismael era descendente de Abraão? Mas não era filho de Deus, porque o filho de Deus foi Isaac da promessa. Nem por serem filhos de Abraão, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua semente divina aqui, ó, Isaac. Abel, Enoque, Sete, e vai. Isaac será chamada a tua descendência. Tem mais? 8, olha aí, olha que lindo, irmão, para isso. Isto é, não são os filhos da carne, ou do sangue, ou do homem, da vontade do homem, que são filhos de, mas os filhos da promessa, com Isaac, são contados como, pronto. Então quem são os filhos de Deus? Aqueles que veio de promessa de Deus, de eleição de Deus, e não da vontade da carne, não da vontade do homem, não da vontade do papai e da mamãe, não da vontade da religião. Você aí aceita Jesus, você hoje vai ser filho de Deus. Isso é religiosidade, isso é mito. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E aqui nós encerramos. Judas 1,19. Estes são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito. São esses, sementes da serpente, diabos, Satanás, que não são filhos de Deus. Irmão, o senhor ouviu o juízo em 70, então a semente da serpente foi extinta. Foi extinta. A semente da serpente foi extinta. A semente da serpente foi sentenciada à condenação eterna, no sentido de que não subsistirão. Mas não é que elas não estão, humanamente falando, entre nós, biologicamente falando. É que elas não podem virar ou se converter. Elas são quem elas são. Nós estamos no reino de Deus, e no reino de Deus, que é um reino inabalável, disse Jesus, no meu reino, o reino não tinha sido estabelecido ainda, ele disse, no meu reino, ele usando a figura da ovelha, ele dizia, a ovelha estará à minha direita, e os bodes à minha esquerda. Nós estamos no reino de Deus, todos os filhos de Deus já estão à direita, à destra, em Deus, ligada com o Pai.
Todos os filhos da perdição, independente das gerações, eles já nascem perdido. Não tem como um filho da perdição levantar a mão, aceitar Jesus e passar a ser filho de Deus. Ele é quem ele é, ele nasceu assim, ele morreu assim, Gabriela. E todos os filhos de Deus vão nascer daqui a 100 anos. Você vai falar esta palavra, gerações vão vir e vão falar esta mensagem, e eles vão se identificar, porque eles são herança de Deus, semente de Deus. Daqui a 100 anos vai nascer biologicamente semente ainda de Adão, o homem do pó da terra, carne. Vai ouvir, vai tapar o ouvido, não quer entender nada, e tchau e bênção. Graça e paz, e até o próximo encontro.